4 minutinhos virando a chave para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da Macaca. Sexta vitória consecutiva da Macaca no Moisés Lucarelli, hein, Júlio Nascimento? Cabelo, a Ponte Preta trabalha já de olho no jogo contra o Ituano, claro, comemorando essa sexta vitória consecutiva, a melhor marca no Moisés Lucarelli desde 2015. A Macaca conseguiu uma sequência muito positiva, venceu o Náutico, venceu o Operário, Vasco, Guarani, Bahia e agora o Sport, e já tá de olho nesse jogo contra o Ituano, porque a Ponte tem 39 pontos, se vencer o Ituano chega a 42, se aproxima muito do primeiro objetivo, que são os 45 pontos. Mas pensando já no jogo contra o Ituano, algumas preocupações, né? A Ponte, ela perdeu ali durante o jogo contra o Sport o Igor Formiga, porque ele teve ali uma situação de ombro que deixa a comissão técnica um pouco preocupada. Até o Hélio dos Anjos falou sobre a possibilidade de luxação. O Igor Formiga vai passar pelos exames para saber qual a gravidade desse problema no ombro, mas fica a expectativa da volta dele já para o jogo de terça-feira, e a Ponte vai poder contar também com o Leonaldi. Outro jogador que foi muito comemorado pela volta foi o Ribamar, né? O Ribamar teve uma lesão gravíssima contra o Ituano no dia 19 de março, na última rodada do Campeonato Paulista. Ele marcou 2 gols, depois acabou sofrendo a lesão. Tinha ali um período de recuperação de 6 a 8 meses e ele se recuperou muito tempo antes, né? O Ribamar é um jogador que é conhecido pelo tipo físico, né? Tem 25 anos, é muito novo, então ele teve essa recuperação de uma maneira muito rápida, que surpreendeu os médicos da Ponte Preta e deixou o Hélio dos Anjos muito contente, porque agora ele é uma opção aí para ser o reserva imediato do Luca, de repente até formando ali uma formação diferente, dependendo da situação do jogo. Então a volta do Ribamar também foi muito comemorada, e agora a Ponte fica aí na expectativa só do departamento médico informar quais jogadores estarão à disposição, já pensando nesse compromisso de terça-feira que vem contra a equipe do Ituano em casa. Cabela. O Ituano é o segundo jogo em casa e a chance da Ponte vencer 2 jogos seguidos, 2 vitórias seguidas neste ano, que não teve ainda. Só que o Ituano não é bolinho também não, né? Nesse exato momento, se o jogo fosse hoje, Cabela, seria um encontro entre o líder, a Ponte Preta, e o vice-líder do retorno. Olha Os só. dois com 17 pontos, só que o Ituano ainda joga, o Cruzeiro também tem 17, o Cruzeiro também joga na rodada, mas a Ponte, com a vitória de ontem, assumiu a liderança do retorno da competição com 17 pontos. Tá vendo só? 17 pontos, a Ponte Preta é líder, portanto, segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso que tá todo mundo sonhando, e o sonho continua, Júlio. Cabela, a diferença da Ponte para o G4 é de 6 pontos. A diferença da Ponte para o primeiro objetivo, que são os 45 pontos, também é de 6 pontos. O Hélio dos Anjos falou sobre essa questão das metas e objetivos na Macaca. Eu não posso deixar de sonhar com coisas grandes. Por quê? Para nós alcançarmos qualquer coisa maior, nós vamos passar por etapas e parcialmente, nós vamos conquistando outra situação. Então eu tenho o direito de sonhar, e eu sou um gerenciador de sonhos, fora a parte tática, essas coisas. Eu tenho que criar situações para o time procurar o melhor. E o melhor para nós é a gente sonhar assim. Porque nós vamos jogar contra o Ituano sonhando em 42 pontos, sonhando em ficar vivo. Você entende? Porque é normal, por exemplo, o Vasco não encaminhar a vitória contra o Grêmio. Você acha que o Sport não está sonhando com isso? Mesmo com 41 pontos? Por que nós também não podemos sonhar? Então a gente vai sonhando, mas nós estamos muito conscientes. Não sou um treinador idiota. Você entende? Não sou um treinador que vou querer... Não, mas eu tenho que criar situações. Só que a gente sabe que no momento de reestruturação da Ponte Preta, a partir do momento que o nosso presidente entrou, você entende? A manutenção na Série B, principalmente pelos valores que vão estar envolvidos na temporada que vem, pelo menos é o que nós temos de informação, que vai mudar bem esses valores da Série B do ano que vem. Eu tenho certeza que o processo de manutenção ele está sendo construído, e se acontecer somente a manutenção, nós vamos estar realizados sim, porque é um processo difícil que o presidente Eberlin está comandando, né? E eu estou tendo a oportunidade de participar também disso. Tá, então, Cabela, a palavra de Hélio dos Anjos. Próximo compromisso da Ponte em casa contra o Ituano na terça-feira que vem. Mais uma oportunidade de se aproximar desse pelotão de frente. Pois é aquela história do sonho, é a história do sonho. Agora, o que representa essa vitória da Ponte sobre o Sport ontem à noite, hein, Carlão?
Cabela, a vitória da Ponte Preta sobre o Sport significa muita coisa. Primeiro, já o encaminhamento da permanência da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma Série B que começou muito complicada, muito difícil, com um rebaixamento quase certo, né? Em virtude de tudo que aconteceu no Campeonato Paulista. Uma das maiores vergonhas, né? Foi o rebaixamento, um grande vexame da Ponte nos últimos anos, eu tenho certeza que foi o maior. E a primeira parte do Brasileiro da Série B começou muito complicado e a Ponte era um candidato seríssimo ao rebaixamento. Mas aí aos poucos o time foi se fortalecendo, veio a janela e aí foi a tacada de mestre dessa diretoria. Eu acho que quando a coisa está indo errada, como foi no início deste 2022, quando foi meados do Campeonato Paulista, eu acho que as críticas elas eram bem feitas, né, por todas as partes, pelos torcedores, por nós da imprensa, porque realmente a diretoria da Ponte não fez um bom trabalho. Na primeira parte do ano, a maneira como esse pessoal entrou, tudo isso vem carregado de questionamentos. Porém, na janela, a diretoria teve a criatividade, buscou recursos e contratou jogadores capazes, né, de colocarem a Ponte num outro patamar dentro da competição. E eles colocaram o Everton em poucos momentos, né, em pouca minutagem, infelizmente acabou se machucando naquele jogo contra o Brusque, mas principalmente o Elvis. A Ponte já tinha um meio-campo de muita força com os três meninos, né? Com o Alisson, com o Leonaldi e com o Amaral. Faltava criatividade, faltava aquele toque diferenciado para que a bola chegasse para o Luca, para que chegasse para o Fecim, para o Nicolas, para os outros atacantes. Essa bola teria que chegar com qualidade. A Ponte não tinha esse tipo de jogador. E o Elvis, né, recém-saído do Goiás, acertou com a Ponte. Daí em diante a coisa mudou. Veio o jogo contra o Náutico, ainda não tinha o Elvis, mas já era o início desta ligação importante entre torcida e time. E do jogo contra o Náutico para cá, a Ponte só evoluiu. Alguns tropeços no meio do caminho, é verdade, derrota para o Brusque, derrota para o Grêmio, mas também a Ponte teve bons momentos, proporcionou grandes momentos ao seu torcedor. Vasco da Gama, vitória sobre o Bahia, vitória sobre o Sport, a cereja do bolo, claro, a vitória sobre o rival Guarani, num golaço do Fecim. Então todas estas situações colocam a Ponte hoje numa outra situação, ou num outro patamar dentro da Série B. De acesso, acho difícil, praticamente impossível, realmente eu não me iludo, né? Mas o torcedor tem todo o direito de sonhar e quem somos nós, né, para criticar o torcedor? Se o torcedor achar que vai brigar pelo acesso, que ache, né? E tem razão até, né? Matematicamente ainda é possível, mas eu realmente não acredito. Mas só da Ponte estar aí a 6 pontos da permanência e restando muitas rodadas pela frente, mostra que o trabalho na janela foi bem feito e isso a gente tem que enaltecer. E parabéns aos jogadores, parabéns à torcida que criou campanha, que se mobilizou e por isso a Ponte hoje está num patamar legal, a poucos pontos de confirmar aí a sua permanência no Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem. Então essa vitória sobre o Sport consolida a recuperação da Ponte dentro da competição, praticamente assina aí a permanência dela dentro da Série B e por incrível que pareça, pasme meu caro ouvinte, deixa o torcedor sonhar, ilude o torcedor, como diz na gíria aí, né, nas redes sociais, é um time que está iludindo o torcedor. Então, quem sabe a Ponte pode conquistar, né? O que é impossível, pelo menos a meu ver, pode se tornar possível. Então, acho que todo o conjunto da obra está de parabéns na Ponte Preta. Torcida principalmente, jogadores, diretoria e comissão técnica, por isso a Ponte hoje está livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. Muito bem, a Ponte Preta volta a campo na próxima terça-feira, né? Às 9h30 da noite contra o Ituano, no Moisés Lucarelli. A gente vai pro intervalo e volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição.